Empresas nascidas na universidade, criadas por alunos, ex-alunos, ex-funcionários, incubadas no campus e também no polo de tecnologia. Nós estamos falando das empresas filhas da Unicamp, que no último ano cresceram mais de 64%. O Ser Empreendedor de hoje conta a história de duas delas, em um universo de 717 ativas e que faturaram 7,9 bilhões de reais. Empresas filhas. Esse é o nome que é dado àquelas que, de alguma forma, têm ligação com a Unicamp e que passou do faturamento de 4,8 bilhões para 7,9 bilhões em um ano. O mapeamento feito pela Agência de Inovação Inova Unicamp é uma das ferramentas para acompanhar o impacto da universidade junto à sociedade, seja pela criação de novas empresas ou pela geração de empregos. O salto de faturamento foi o cadastro de 114 novas empresas filhas no ano de 2019, totalizando agora 815. Dessas, 2 empresas recém-cadastradas são de grande porte e faturam anualmente R$ 1 bilhão cada. Em particular, são setores na área de gerenciamento de comercialização de energia, que tem soluções inteligentes nessas áreas, que às vezes 1 ou 2 empresas que têm muito sucesso acabam colaborando muito com esse faturamento. Além disso, a nossa capacidade de alcançar mais empresas e elas se vincularem ou se associarem a nós, ou quererem fazer parte desse grupo, né, de uma forma um pouco mais contundente, acaba nos dando o conhecimento delas, e o conhecimento da existência delas, de tal forma que o número vai melhorando. O terceiro ponto é que nós temos uma forma mais, assim, de convencimento das empresas declararem para a gente qual que é o rendimento delas, porque quando a gente não sabe, a gente sempre estima pela faixa de arrecadação, então a gente sempre coloca o valor mais baixo, ou seja, os números que a gente projeta são sempre números num limite inferior, entendeu? Quando a gente fala desse faturamento, elas não são necessariamente as empresas ainda que estão diretamente vinculadas ao Inova, ou são? Não, olha, essas empresas são empresas que a gente chama de empresas filhas. Parte delas são empresas de ex-alunos da Unicamp, uma boa parte delas, 95%. Algumas desses 95%, foram empresas que, mesmo por alunos, foram incubadas aqui. 43 delas foram de empresas que saíram de tecnologia da universidade mesmo, que a gente chama de spin-offs. Parte das empresas não eram gente da Unicamp, mas que foram incubadas aqui. Então, 3% dessas 717 empresas são empresas que foram incubadas aqui, graduaram e nós chamamos de empresa filha. E tem os outros 2% que são ex-servidores que criaram empresas. Ou seja, algumas delas têm um vínculo muito forte com a universidade, o outro vínculo é mais o fato de que aqueles alunos, aqueles profissionais que estavam aqui, cresceram nesse ambiente muito forte, empreendedorismo e inovação da Unicamp, que é responsabilidade da Enova ajudar a fomentar, e daí essa ligação das empresas, Unicamp, empresas Inova. Além do impacto direto, vamos dizer, que há empresas que trabalham diretamente com questões de fomento a empoderamento social, há até empresas que a gente tem dentro das empresas filhas que são sem fins lucrativos. Então tem esse impacto um pouco direto do ponto de vista mais, não é assistencialista, mas de organização, de empoderamento da sociedade. Agora tem um outro que é incrível, que é só de a gente falar, o faturamento dessas empresas é da ordem de 7,9 bilhões de reais, tá certo? Número de empregos, acho que me impacta muito mais. 31.400, quase 31.400 empregos, aí você fala, pô, mas onde estão essas empresas? Porque se não tivesse impacto do Unicamp, elas podiam estar em qualquer lugar. Não. Você vai olhar os números, você vai ver que quase 54% estão na cidade de Campinas. Aí você tem mais 8,8% na região metropolitana de Campinas. 87% no estado de São Paulo. Note, se essas empresas estão aqui, e eu falando em empregos diretos, né, que estão gerando empregos diretos, cada um desses empregos estão gerando mais empregos. Cada emprego está gerando mais impostos, estão gerando mais, criando um mercado, né? E elas em torno da universidade estão também criando um mecanismo de atrair pessoas, incentivar que mais empresas sejam criadas e
Ao criar mais empregos, mais dinheiro, mais riqueza na sociedade como um todo mundo se beneficia, porque você acaba tendo mais oportunidades para serviços ou para dinheiros do imposto que são utilizados para o benefício da sociedade. Então, esse impacto indireto é fenomenal. O diretor da Inova lembra que a Unicamp é algo que vai além do ensino e do Hospital das Clínicas. A pessoa está doente, vem para o hospital aqui e ele é curado, ou o que seja. Esse hospital é fantástico, ele atende quase 7 milhões de pessoas ao ano aqui, então esse impacto é direto. Só que tem um outro lado muito importante, que é o papel da Inova, e de olhar muito do que a gente tem do conhecimento acadêmico, né, e da formação dos talentos que a gente tem aqui, nos nossos estudantes, profissionais que estão aqui na universidade, de mostrar para eles que existe um caminho muito importante de transformar esse conhecimento em valor, em valores que têm um impacto socioeconômico, né, na nossa sociedade, criando novas ideias, novos produtos, muitos com bases tecnológicas, muitas coisas também de impacto puramente social. Todo esse arcabouço de coisas que a gente pode fazer para desenvolver a sociedade, para ter uma sociedade melhor, com mais qualidade de vida, é uma parte que é fundamental que a gente mostre para a sociedade que a universidade de boa qualidade deve fazer. E agora, com a nossa nova política de inovação, que nós estamos trabalhando para ser considerado no Conselho Universitário, existe esse viés, quer dizer, nós temos os pesquisadores, e às vezes como alunos, juntos com alunos, ou mesmo com servidores não docentes, que queiram formar uma nova empresa. E essa empresa vai sair e desenvolver aquele produto que o próprio inventor agora faz parte, né? Quero dizer, a empresa que tem como um dos seus membros um inventor, um professor, um aluno que vem aqui da universidade. Isso garante para a Unicamp, ou vamos dizer assim, o Estado como um todo, agregar a si o valor de muitas coisas que ele cria, principalmente do ponto de vista de empresas, e essas empresas acabam resultando nisso que eu estou falando, né, de alto impacto. Uma dessas empresas foi reconhecida em outubro de 2019 como a de maior impacto social. E eles criaram isso em função de resolver essa questão de comunicação e estão tendo muito sucesso. O impacto social, inclusive, este ano no Unicamp Venture, eles ganharam um prêmio de maior impacto social nas ações deles, né? Essa empresa nasceu em 2014 nas mãos de Vahid, que anos antes se formou pela Unicamp em Engenharia da Computação. Eu estava aqui na faculdade entre 99 e 2004 fazendo Engenharia de Computação. E eu saí da faculdade com a intenção de ir para o mercado de trabalho, né? Trabalhei com consultoria em São Paulo, participei de grandes projetos lá em relação à inovação e transformação no mercado corporativo. Eu cheguei também a trabalhar de forma independente como consultor autônomo por alguns anos e até que fui pai de duas crianças, uma menina e um menino, e aí a questão do empreendedorismo surgiu por necessidade própria, né? Como pai, deixando a filha na escola e tendo dificuldade de conversar com a professora dela a partir da agenda de papel, a comunicação estava truncada, não fluía, eu não conseguia fazer meu recado chegar nela, avisar para a professora não dar brigadeiro no dia do aniversário, e ela ligava para a escola, o recado não chegava para a professora, ela acabava consumindo o alimento, passando mal, e eu me deparando, nossa, tanta tecnologia no mundo, tanta inovação. Eu estou aqui no palmo do meu celular, eu tenho acesso ao que está acontecendo na Bolsa de Tóquio, mas eu não consigo falar com a escola com esse celular. Será que no futuro vai ser assim? Será que essa agenda de papel vai se tornar mais dinâmica, vai se tornar mais ágil? Será que ela vai evoluir e se tornar algo diferente? E foi com essas perguntas que eu comecei a conversar também com o meu atual sócio e cofundador da ClassUp, Samin, que é meu cunhado, por sinal, e a gente percebeu que ele também, como pai, percebia isso, essa dificuldade, e a gente anteviu que no futuro essa agenda ia deixar de existir e um aplicativo substituiria ela. O empreendedor lembra o início do negócio e o primeiro contato com a Unicamp no campus em Limeira. A conexão de volta com a Unicamp foi uma coisa natural e gradual. Quando a gente
começou, no primeiro ano, a empresa funcionava nas nossas casas, né? Eu morava em Americana, ele morava em Mogi Guaçu e a gente trabalhava de casa. Eu muitas vezes ia para uma padaria para sair do barulho das crianças e por um ano a gente atuou dessa forma. Inclusive fechamos mais de 20 contratos assim. Até que chegou uma hora que a gente percebeu que a gente precisava de uma sede, que a gente precisava contratar pessoas, a gente já estava sobrecarregado, precisava atender cliente e a coisa começou a não ser mais sustentável fazer daquela forma. Então, ao escolher um lugar para se montar um escritório, a gente pensou assim, o ideal seria ser uma cidade que fosse um polo universitário para que a gente pudesse criar uma sinergia com a universidade e tanto contribuir para ela progressivamente, quanto também se beneficiar dos alunos e oferecendo estágio para eles. Naquela ocasião a gente não tinha condição de oferecer um trabalho efetivo ainda para ninguém. Então foi assim que a gente identificou na cidade de Limeira, inicialmente, um polo universitário que ainda não tinha sido explorado pelo mercado de trabalho. A gente sentiu também necessidade de ter uma operação em Campinas, na Unicamp de Barão Geraldo. Não fecharam lá, hoje vocês tentam 2 unidades. Exatamente. E como que é para vocês nessa geração de negócios e também para a questão de profissionais com mão de obra especializada estar junto da Unicamp? Sim, foi uma decisão acertada estar próximo de uma instituição de ensino e pesquisa, né? Porque a gente tem conseguido contribuir com a comunidade, a gente já ofereceu, a gente já patrocinou iniciativas de empresas júniores, a gente já participou de feiras de recrutamento, a gente já ofereceu cursos de programação para os alunos gratuitamente e a gente já ofereceu cursos para presidentes de empresas juniores, como eles podem gerir melhor seus negócios. Tudo isso foram contribuições que a gente deu para a universidade e em troca a gente recebeu realmente indicação de profissionais e jovens talentos que tinham vontade de participar do nosso projeto. Em Limeira a gente não conseguiu um espaço dentro da universidade, a gente procurou um espaço dentro da universidade, mas não tinha uma incubadora formatada dessa forma, a gente acabou tendo que montar o escritório em outra localidade, né? Já que em Campinas a gente teve essa oportunidade de se estabelecer dentro da cidade universitária e que foi muito melhor, porque o aluno consegue almoçar no refeitório da universidade, fazer algumas horas de estágio com a gente e voltar para a sala de aula, isso tudo sem precisar usar um automóvel nem nada, né? Desde então a evolução da ClaSap foi bastante grande, né? Quando a gente montou o nosso primeiro escritório, a gente tinha uns 20 clientes, hoje a gente tem cerca de 600, quase 600 clientes no Brasil e no mundo. Em 4 anos e meio? Em 4 anos. Com o reconhecimento em 2019 como melhor empresa de impacto social, a startup ganhou um novo patamar. A Unicamp Ventures reconheceu o impacto que a ClaSap tem tido no mercado e reconheceu a gente como empresa de impacto social do ano. Pois a atuação nossa vem muito com a intenção de aproximar a família da escola, né? Então hoje existe essa comunicação falha, também atrapalha o pai a participar mais da vida escolar do filho. Então quando a gente diminui essa barreira, diminui esse muro e facilita a comunicação, a gente percebe uma participação maior da família na escola e uma integração maior. E quem está ganhando com isso são os alunos, a educação do Brasil, né? Então, como a gente já tem 400 mil famílias conectadas com o aplicativo no Brasil e já está atuando também nos Estados Unidos e Japão, então veio aí um reconhecimento num bom momento para a gente, estimulando a gente a continuar nesse propósito. Com uma previsão de faturamento na ordem de 5 milhões de reais, a startup está na fase que se chama de escalável. E agora a gente está tentando sair de 600 clientes para 6 mil, né? Então, nosso desafio agora é como aumentar 10 vezes em 5 anos o tamanho da nossa empresa. E participar, por exemplo, de certa forma do Inova Ventures, isso você acha que fomenta ainda mais para chegar nesse objetivo dos 6 mil? Todo apoio é bem-vindo, né? É um desafio muito grande, principalmente dado o cenário macroeconômico do país e o momento que o ensino básico
se encontra no Brasil, é um grande desafio, toda ajuda é bem-vinda, sim. Uma coisa que a gente sempre pensou em criar, paralelo ao aplicativo, foi criar uma empresa que fosse atrativa a jovens talentos quererem trabalhar na área da educação, em projetos de impacto social. Então, acho que hoje, mais que nunca, os jovens profissionais podem escolher em que áreas vão trabalhar. Eles podem escolher se eles vão para um banco, para a indústria financeira, para uma multinacional, para trabalhar com uma empresa de marketing, ou podem trabalhar com uma empresa de impacto social e usar o seu talento e contribuir para um desafio, né, que é relevante no mundo. E a gente queria criar uma empresa que fosse atrativa para esses jovens trabalharem, né? E conseguiram. Sim. No próximo bloco, uma empresa que nasceu na Unicamp e soma mais de 2 décadas e 2.500 colaboradores, presente em 6 países. Uma empresa que fechou 2018 com um faturamento de 600 milhões de reais e a previsão é que em 2020 resulte em 1 bilhão de reais. Ciência, tecnologia e inovação, que começou com 3 estudantes da Unicamp em um projeto ainda na universidade. Hoje, a sede em Campinas está no polo de alta tecnologia e soma mais de 2.500 colaboradores em todas as unidades. Ela nasceu de uma oportunidade que, na época, o César teve, através até de um professor da Unicamp. Na época, o César estava fazendo o doutorado, se não me engano. E surgiu ali o primeiro projeto. Aí, a partir dali, somou-se mais os 2 sócios, né, o Fernando e o Bruno, e deu-se início a CIT, naquele momento, os 3. Né? E dali o César vislumbrou a oportunidade, não, isso aqui é mais do que um projeto, uma consultoria, isso aqui é oportunidade para empresarial. E aí ele convida o Bruno, o César, Bruno e Fernando, para fazer, para compor e dar corpo, não só a atender um projeto específico, mas um projeto empresarial mesmo. O Stanley, que chegou um pouco depois, é o CFO da empresa, ou seja, ele cuida das finanças e lembra de sua trajetória, que também teve um papel importante da universidade. Trilhei o meu caminho, minha carreira financeira corporativa em empresas de tecnologia da informação, praticamente toda a vida. No comecinho eu cheguei a trabalhar em outro segmento, mas quando eu pude ir para a área de tecnologia da informação, nunca mais quis sair, porque apesar de eu estar na área financeira, o negócio de tecnologia da informação ele é muito atrativo, né, para fins de carreira, do ponto de vista de carreira, porque o tipo de desafio ele nunca fica estagnado, né? Em 2006, a empresa deu um grande salto quando entrou no mercado internacional. Por volta de 2006, ela decidiu ir para fora do Brasil. A primeira oportunidade foi nos Estados Unidos. Então, naquele momento, a CIT encontrou uma oportunidade de expansão internacional e já com viés de crescer globalmente. Num momento mais tarde, a CIT também cruzou com a oportunidade e explorou essa oportunidade de ir para a Ásia, né? Hoje a gente está nos Estados Unidos, Japão, China e também na Europa. Na época foi interessante para a CIT e fundamental essa injeção de capital justamente porque a CIT queria explorar os Estados Unidos, então calhou, veio tudo na hora correta. E hoje mais de 50% da receita da CIT vem de fora do Brasil. Né? E esse fora do país inclui o Vale do Silício, localizado na Califórnia, nos Estados Unidos, e que abriga muitas startups, empresas de inovação e tecnologia do mundo, como a Apple, Facebook, Google, entre outras. Para a gente conseguir entrar no Vale do Silício, tem toda uma história antes, né? Essa experiência nossa internacional
deu a musculatura para você realmente ir no Vale do Silício com algum protagonismo, né? É um jogo para grandes, né? Você está lá no Vale do Silício, todo mundo quer estar lá e a gente conseguiu. Em 2016 a gente fez uma pequena aquisição lá de uma empresa baseada no Vale do Silício e foi a semente para a gente expandir a nossa operação, que já era presente nos Estados Unidos, também para essa geografia aí. E esse crescimento todo da empresa, que hoje está também no Reino Unido, Canadá, Japão e na China, com a transformação tecnológica, está também nas mãos de cada um de nós que temos acesso aos equipamentos da vida moderna. O negócio da CIT, lá atrás, ele começou no desenvolvimento de software. Então, quando a CIT desenvolve um software, esse software ele está presente hoje nos aplicativos das pessoas, aplicativos de banco, seguradora. Então eu diria que na forma de um aplicativo isso toca as pessoas, só que por trás desse aplicativo tem muito mais do que o software em si, que foi o começo da trajetória da CIT, né? Ao longo dessa trajetória, essa combinação de processo, esse enfoque nos processos, pessoas e transformação do próprio negócio, essa combinação trouxe a CIT para o momento ideal, que é esse que a gente vive de transformação digital, né? Os negócios indo para a esfera digital e ao mesmo tempo sendo transformados a cada dia, né? Um mercado muito dinâmico. Então, quando uma pessoa usa um aplicativo desses, por trás dele tem todo um racional que vai além do código do software que foi feito. Está sendo pensado ali como é a interação com o consumidor, a estratégia de negócio por trás desse aplicativo, né? Todas as dimensões de negócio que precisam ser cuidadas aqui. E a CIT desenhou e acabou construindo todo um ferramental que permite ela, quando ela vai atender um cliente, uma grande corporação, por exemplo, ela consegue pôr na mesa todo esse ingrediente, o ingrediente que vai analisar um desenho do negócio, vai entender o cliente e vai entender da tecnologia que vai construir a solução que vier, com o único objetivo, atender aquele cliente na ponta. Por meio da Lion Digital, a empresa que ao longo dessas mais de 2 décadas acumula expertise para acelerar a transformação de grandes líderes de mercado, ainda tem muito a crescer. Esse crescimento da CIT, ele só aconteceu na consistência como aconteceu, com esse foco em pessoas. A cultura da CIT, ela propicia as pessoas trazerem o melhor delas para a mesa, né? Quando todos aqui, eu posso dizer que todos, quando saem de casa para vir para a CIT, elas estão vindo para uma boa parte do dia delas. Elas não estão vindo aqui porque estão obrigadas, elas vêm realmente porque elas podem desempenhar, podem contribuir. Não existe uma questão de hierarquia, comando e controle. Ao contrário, desde sempre o César e os fundadores, Fernando e Bruno, eles sempre acreditaram nas pessoas, né? E sempre deram esse espaço para as pessoas. Então, isso aqui tem um ingrediente fundamental e não é uma coisa que a gente fala e que se copia, né? Isso tem que ser legítimo, isso tem que vir de verdade. Numa mesa de discussão, essa pessoa tem que se colocar e sentir que foi respeitada e que existe de fato esse espaço. A gente não espera o mercado vir e a gente perceber que já houve uma transformação. Então, essa própria constante busca pela renovação e pela inovação é o ingrediente final que, na minha visão, tudo isso que eu estou falando é a minha visão, é o que faz a CIT chegar onde chegou, com a consistência e com o crescimento constante. E como é ser uma empresa que se prepara para um faturamento de R$1 bilhão, ter essa raiz, a universidade pública? Para a CIT, existe um tripé que fez essa empresa chegar onde ela chegou, né? Um dos pés do tripé é a parte de processo. Você tratar com tecnologia, você tem que estar muito bem estruturado e você tem que ser pautado em processo. Então, desde o primeiro momento,
esse pedigree fez parte, veio desde do momento zero, né? Isso certamente tem a influência total da Unicamp por trás, né? E para a Unicamp, que catalogou 815 empresas filhas, das quais 717 estão ativas e que a cada dia demonstram o maior e melhor impacto na sociedade, cabe o orgulho. Eles acabam ajudando grandes empresas ou para ter seus negócios de uma forma mais eficiente, por exemplo, na maneira que eles trabalham com a oferta dos produtos ou dos serviços deles através da internet ou de processos eletrônicos, assim como ter tecnologias que vão numa empresa e modificam a própria maneira da empresa trabalhar, ajudando na eficiência, na melhor qualidade do trabalho dessas empresas. Então, são empresas realmente exemplares, né? Mas temos muitas outras, não pode deixar nenhuma de fora.